Pessoal, retomando aqui, vamos agora para a parte referente à listagem dinâmica dos nossos usuários a partir da nossa API. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Aqui dentro da nossa função, da nossa function users, que é a função principal do nosso componente, a gente vai declarar uma função nova aqui. Então, vamos colocar aqui um const. E aí, esse const a gente vai chamar de getUsers. Esse getUsers vai receber aqui uma arrow function, que a gente já falou sobre sobre o conceito das arrow functions. E como eu vou fazer uma consulta via API, isso vai, em algum momento, eu vou ter que usar o fetch, que é uma função que retorna uma promise. Então, para poder resolver o problema da promise, a gente vai colocar aqui um async. Para esse async, a gente dá um await e aí a gente vai conseguir pegar o resultado do nosso fetch. Então, já criamos aqui nosso getUsers. E aí, nesse getUsers, a gente já vai adiantar o seguinte, ó. A gente vai ter que fazer aqui um try, então assim, a gente vai tentar fazer uma conexão. Se isso não funcionar, a gente já vai fazer aqui um tratamento de erro. Então, vou colocar aqui um erro. Esse erro vai ser aqui um console.log, erro, lista, usuários. E eu já vou colocar aqui o nosso ER para a gente ver o que vai ter nesse erro. Beleza, retomando aqui então. No nosso getUsers agora a gente vai configurar o nosso consumo da API usando o fetch. Então, para isso, a gente vai declarar aqui uma constante, que a gente vai chamar de response. Esse response vai receber o retorno do nosso fetch. Então, a gente já vai colocar aqui, como a gente já sabe que o fetch retorna uma promise, a gente já vai colocar aqui um await, beleza? E vamos colocar aqui o nosso fetch. Aqui no nosso fetch, a gente vai colocar aquela nossa URI, que é a URI do serviço REST do Proteus. Nesse caso, para não passar tudo ali dentro direto, eu vou colocar aqui uma outra variável, que vai ser a nossa URI, e essa variável URI, ela vai receber aqui o nosso HTTP, dois pontos, barra, barra. Então, vou colocar aqui um 192.168.3.109, que é o endereço IP aqui do computador que eu estou usando. Dois pontos, 2080, que é a porta que eu defini lá no Proteus para ser a porta do meu REST. Vou colocar aqui REST, que é o nosso path, e users, que é o que a gente quer. Feito isso daqui, a gente vai vir aqui no nosso fetch, vai dar aqui uma URI, um fetch URI, que é para poder retornar aqui os nossos usuários. E aí, o resultado disso daí, a gente vai pegar o JSON dele. Então, const JSON response vai receber o nosso response.json, que ele vai retornar o objeto resultado da nossa requisição. E aí, esse objeto resultado da nossa conexão, a gente vai gravar ele aqui dentro de const resources, que são os resultados da nossa requisição. E aí a gente vai obter isso a partir de JSON response.resources. Beleza. Aí, pessoal, feito isso daqui, vamos dar uma olhada lá. Na verdade, a gente não vai conseguir ver isso agora, mas daqui a pouco a gente vai colocar isso aqui no console.log para a gente poder ver aqui o nosso resultado. Então, vou colocar aqui resources e vou colocar aqui o nosso objeto resources. Beleza. Para a gente acionar essa função, como é que vai funcionar? A gente quer que essa função seja acionada sempre que a nossa tela de usuários seja cadastrada, seja acessada. Então, sempre que a nossa tela de usuários for acessada, sempre que o componente de usuários for atualizado, o sistema vai fazer uma consulta da nossa lista de usuários e vai retornar para a gente. E aí, isso daí a gente vai conseguir obter esse resultado da seguinte forma, ó. Aqui dentro, a gente vai chamar uma função, que é uma função que já tem um nome fixo. Essa função se chama useEffect. O useEffect ele existe no React, no momento que eu acionei ele aqui, ele já veio aqui para cima também. Esse useEffect, ele existe no React mais ou menos parecido com o conceito de ponto de entrada do Proteus. É uma função com um nome fixo que em algum momento ela é executada. E aí, no momento que ela é executada, o que a gente indicar aqui que a gente quer que ele execute
ela vai executar. Nesse caso aqui, eu quero que ela execute uma outra função. E aí, para eu fazer com que ela execute uma função, eu vou passar aqui uma função anônima como parâmetro. E essa nossa função anônima, ela vai executar o nosso getUsers. Aqui. Ok. Beleza. Então, nesse momento aqui, ó, quando o meu componente da tela de usuários for acessada, o sistema vai fazer a execução desse getUsers. E aí o retorno dela, por enquanto, vai ser só esse nosso console log aqui. Então, para poder testar isso, vou vir aqui, vou mandar inspecionar. Beleza. Aqui no meu console já tem uma execução anterior que eu estava fazendo. Então, vou vir aqui, logout, vou vir aqui em users. Ele trouxe aqui para mim, ó. Tá indefinido, por quê? Porque o nosso response.json aqui, ele também retorna uma promise, e eu esqueci de tratar esse cara. Então, agora sim, vamos fazer aqui a limpeza, vamos vir aqui para o logout, vamos vir aqui para os nossos users. Agora ele está retornando aqui para mim. Então veja só, pessoal, ó, ele fez aqui dois acessos. Isso aqui é normal, tá? Ele faz no ambiente de desenvolvimento, ele faz esse acesso duas vezes, mas no ambiente de produção ele não faz. Então ele fez aqui a nossa listagem e nessa nossa listagem veja que ele já trouxe o resultado aqui para gente. Então a gente já tem aqui os nossos dados, tipo o ID, o nome, tudo que a gente tem aqui do nosso cadastro de usuários, ele já está retornando aqui para a gente, ó, nome, dados de telefone, se a gente tivesse, regras de acesso, grupos de que o usuário faz parte, o endereço de e-mail do usuário já aparece aqui também. Então, a gente tem aqui uma série de informações dos nossos usuários. O que a gente precisa fazer aqui agora é pegar o conteúdo desse retorno e colocar dentro do nosso dentro da listagem de usuários do sistema. Só tem um detalhe anterior aqui que eu quero ver com vocês, que é o seguinte, ó. Os nossos usuários, eles não estão ordenados, tá vendo aqui, ó? Eles estão numa ordenação qualquer, não sei qual foi o critério que o Proteus trouxe. Então, eu tenho o ID número 8 aqui, eu tenho o ID número 5 aqui, tenho o número 9 aqui. Então, assim, eu tenho uma série de IDs aqui e eles não estão na ordem mais adequada. Vamos só fazer um ajuste primeiro aqui e vamos ordenar aqui os nossos registros para eles ficarem de acordo com o que a gente precisa. Para fazer isso, a gente vai vir aqui, vai declarar uma variável nova, eu vou chamar de resources2, ou melhor, né? A gente não tem problema com o tamanho de nome, resources ordenados. Então, os nossos resources ordenados vão receber aqui os nossos resources ordenados, eles vão receber aqui o resultado do nosso resources, que é esse camarada aqui, ponto sort, que é a função que vai ser responsável por fazer o nosso ordenamento. E aí dentro dela a gente vai passar uma function, e essa function vai receber dois parâmetros, x e y. Dentro desse x e y, a gente vai colocar aqui, que ele vai abrir aqui uma chave, e aí dentro dessa chave a gente vai declarar uma const a. Essa const a vai receber x.id, porque é o ID do usuário, e a const b vai receber x.id. Por que id? Porque é o parâmetro que eu quero utilizar aqui para ordenação. Então, eu quero fazer uma ordenação por id. E aí, o retorno dessa função, o return dela, vai ser o seguinte, ó, se a for maior do que b, então eu vou colocar aqui que ele vai retornar 1. Se a for maior do que b, ele vai retornar 1. Se não, se a for igual a b, ele vai retornar 0. Se não, ele vai retornar menos 1. Com isso, a gente vai trocar aqui o nosso console log. Vou botar aqui os resources ordenados. Vamos ver como é que ele vai ficar. Vamos dar uma limpada aqui. Vamos entrar aqui de novo. Ele já trouxe aqui para a gente. Deixa eu pegar esse camarada.
ele não ordenou. 85, não ordenou. Devo ter feito alguma coisa errada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Ah, sim. Errei aqui, ó. Y. Porque eu tenho X e Y. Então, é X e Y aqui que eu errei. Então, vou fazer aqui essa limpeza de novo. Vou entrar aqui no logout. Vou entrar aqui. Deixa ele listar. Vou pegar esse camaradinha. Agora sim, ele já está listado aqui do jeito que tem que ser. Então, ordenando pelo ID. E aí eu tenho o restante dos meus dados aqui. Então, beleza, pessoal. Agora que eu já tenho aqui os meus resources ordenados, vou chamar isso aqui de usuários. Verdade aqui. Ctrl F2, vou chamar isso de usuários ordenados. Pronto, assim fica mais legal. Então, eu já tenho aqui os meus usuários ordenados. O que eu preciso fazer agora é pegar esses dados que eu já tenho e carregar estes dados dentro do aqui da minha aplicação. Mas aí, para fazer isso, tem um outro detalhe importante aqui que é o seguinte, ó. Eu não vou conseguir acessar esse meu usuários ordenados aqui de cara. Então, para poder resolver isso, a gente vai a gente vai utilizar um recurso que o React disponibiliza, que são as variáveis de estado. Essas variáveis de estado, eu vou criá-las aqui da seguinte forma, ó. Vou dar aqui um const, vou abrir aqui um colchete, vou chamar de usuários e para esses usuários eu vou ter também uma função chamada setUsuários. E isso vai ser o resultado de uma função que é similar ao conceito do useEffect, é como se fosse um ponto de entrada do Proteus, mas nesse caso aqui se chama useState. Vou colocar aqui. Nosso useState vai iniciar aqui com nada, vou deixar ele vazio. Então aqui a ideia é o seguinte, ó, ele já trouxe aqui para cima, ele é um componente que está sendo importado do React, assim como o nosso useEffect. E o que o useState faz? Ele cria variáveis de usuário, ou ele cria variáveis de estado. Uma variável de estado, ela serve para eu poder transferir uma informação de uma função fora do meu JSX para dentro do meu JSX. Então, eu vou pegar aqui o meu usuários, que vão ser os meus usuários ordenados, e o meu setUsuários, que é a função que vai fazer a carga dos meus usuários ordenados aqui para dentro dessa variável de usuários. Então, para isso, eu vou vir aqui agora, vou fazer isso aqui abaixo, e vou dar aqui um setUsuários, passando para ele o meu usuários ordenados. Agora sim. Com isso daqui, eu já vou ter as minhas variáveis de usuários preenchidas com os usuários que eu quero. Então, se eu vir aqui e nesse momento aqui, ó, eu vou até apagar esse cara daqui, pegar esse cara daqui. Então, salvo. Se eu vir aqui, ó, deixa eu vir aqui, limpar de novo. Ele não está trazendo nada, veja que ele não está trazendo nada, é para ele não trazer nada mesmo, aqui está certo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó, console.log usuários e eu vou passar para ele o nosso usuários, que é a nossa variável aqui em cima. Veja que quando eu preenchi ela aqui embaixo, ele automaticamente já desmarcou a informação aqui em cima. Então, se eu vier aqui agora, ó, ele já está trazendo os dados para mim. Então, aqui está tudo certo. Era desse jeito mesmo. Vou limpar isso aqui. Opa. E vou tirar esse console daqui. Então, beleza, pessoal. Feito isso, por que eu tirei o console daqui? Porque vocês viram que ele ficou executando várias vezes. Ele está executando várias vezes porque eu coloquei ele fora aqui do meu return. Então, estou tirando isso daqui, para ele parar de ficar executando, porque toda vez que ele executa uma vez, ele atualiza aqui o meu useEffect e entende que ele tem que fazer de novo a listagem dos usuários. Então, para evitar isso, quando a gente começa a trabalhar com variáveis de estado, a gente tem que tomar alguns cuidados. Não vou entrar muito no detalhe disso aqui não, mas basicamente é só a gente saber que não é para colocar isso no console.log aqui.
quando a gente estiver trabalhando com variável de estado. Então, beleza. Então, agora aqui dentro do nosso container de usuários, a gente já estilizou aqui naquele vídeo anterior. Então, a gente tem aqui o nosso card user, a gente tem aqui o H1, a gente tem o P e a gente tem um button que a gente colocou dentro do nosso, lá naqueles exemplos que a gente tinha feito, que a gente até deletou, mas pelo objetivo deles era só de fazer aqui a configuração, a customização deles mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que percorrer o conteúdo dessa nossa variável de usuários e tem que gerar um card para cada componente daqueles. Então, a forma da gente fazer isso é inserindo um JavaScript aqui dentro do nosso container de usuários. Então, a forma da gente inserir um JavaScript, a gente viu lá atrás, é colocando um abrir e fechar de chaves e inserir o nosso JavaScript dentro desse abrir e fechar de chaves. Então, a gente vai colocar aqui e vai fazer o seguinte, ó, usuários. Então, se usuários for igual a undefined, na verdade, eu não vou nem mostrar esse undefined aqui não. Eu vou tratar esse undefined depois. Então, eu vou vir aqui, vou colocar um usuários.map, que é um método do JavaScript para para poder percorrer um array. Então, vai ser aqui usuários.map. E aí, para cada um dos itens do nosso array, eu vou chamá-lo, vou identificá-lo como usuário. Então, eu vou ter aqui um usuário, e aí esse usuário, na verdade vai ser uma arrow function isso, né? Uma arrow function recebendo o usuário como parâmetro, ou seja, cada linha do nosso array eu vou tratá-lo, vou identificá-lo como um usuário, e aí dentro desse usuário eu vou executar aqui uma outra função, e aí essa função vai ser a criação dos nossos cards. Então, vou colocar aqui uma div.card-user, beleza? E aí, no React é o seguinte, quando eu coloco dessa forma aqui, eu preciso identificar o registro com uma propriedade interna. Isso é importante para o React, tá? Então, vou colocar aqui um key, e nesse key, ele vai receber um usuário.id, que é para poder pegar o registro que vai identificar cada um dos nossos usuários para o React, tá? Então, esse key aqui é importante, a gente tem que colocar ele. Nosso card user está definido aqui. Então, agora aqui a gente vai colocar o nosso H1. Esse nosso H1 ele vai receber o nosso próprio usuário, então a gente tem que repetir isso aqui. Então, vamos colocar aqui usuário.id. Logo depois dele, a gente vai ter um parágrafo. Então, a gente vai ter aqui um parágrafo. Esse parágrafo, a gente vai colocar aqui o nosso usuário.display name, é letra maiúscula. E a gente vai ter aqui também um button, que a gente vai chamar de ver detalhes. Beleza. Colocado isso aqui, vamos ver como é que vai ficar o resultado dessa chamada lá no nosso programa. Então, ó, ele trouxe aqui já para a gente. Então, a gente já tem os nossos usuários listados aqui. Eu vou tirar isso daqui. Beleza, já tirei. Então, agora, pessoal, olha que bacana. A gente já tem aqui os nossos usuários listados. Então, eu tenho aqui o Klaus, eu tenho o Vitor Pereira, eu tenho o Dorival Júnior, eu tenho o Jorge Jesus. E é isso aí. Então, vim aqui para Logout, voltei para usuários. Opa, ele deu um erro aqui. Aí eu cheguei onde eu queria chegar, que é o seguinte, ó. Tem uma propriedade aqui que ela está undefined. Então, o map ele não pode ler um undefined. Isso acontece porque no momento que é atualizada a nossa variável de usuários, durante algum tempo ela não tem um conteúdo ainda. Por isso ocorre esse erro. Então, para resolver isso aqui, é que a gente vai inserir agora sim o nosso JavaScript. E aí, na verdade, a nossa condicional, o nosso tratamento de erro para isso não acontecer. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos colocar aqui, enquanto usuários for igual a undefined, a gente vai colocar aqui uma exclamação, uma interrogação, que a gente vai passar o que a gente quer que apareça. E aí eu vou querer que apareça aqui um P. Opa. P. Ixi, esse P não vai ficar legal não.
Vou colocar um H2, que aí depois eu acerto ele. Então, a gente vai colocar aqui um H2 com a palavra carregando. Nesse momento aqui, a gente colocaria um loader para o nosso, mas eu vou colocar aqui só um texto mesmo, um texto simples. Então, ele vai vir para cá, vai aparecer essa palavra carregando e vai listar o restante dos nossos usuários aqui. Vou limpar aqui o nosso console, vou vir aqui para o logout, vou vir aqui para users, ele vai aguardar um pouquinho e ele listou os nossos usuários. Então, nesse momento aqui, ele já trouxe para a gente. Agora sim, nosso componente está funcional. Ó, carregando. E os nossos usuários foram listados. Então aqui, pessoal, a gente já conseguiu trazer quase tudo que a gente quer. O que está faltando aqui agora é só o nosso botão de ver detalhes funcionar. Se a gente puxar para cá, ó, ele já está trazendo. Ó, que bacana. E beleza. Então, ó, vou vir para cá. Beleza. Beleza. Tranquilo. Então, ele já está responsivo também da forma como a gente quer. O que a gente precisa fazer aqui agora é só mesmo colocar o nosso botão ver detalhes para funcionar. E aí, para fazer o nosso ver detalhes funcionar, a gente vai vir aqui no nosso botão. Na verdade, a gente vai declarar uma variável nova aqui, que é o nosso const. Vamos chamar isso de navigate, que a gente já fez antes. E ele vai receber aqui um use navigate. Beleza, veja que ele já importou aqui em cima também. É porque o nosso useNavigate, ele é como se fosse um ponto de entrada também, só que aqui do nosso React Router DOM, que é o outro módulo que a gente adicionou no nosso projeto. Então, a gente tem aqui o Navigate, e aí a gente vai colocar aqui no nosso button, na propriedade onClick. Esse onClick, ele vai executar aqui o nosso Navigate. E esse Navigate, ele vai para, vou colocar aqui, ele vai navegar para /users, e aí eu vou colocar aqui o componente, que é o ID do usuário que ele vai utilizar para fazer essa navegação. Então, vai ser /users, usuário, usuário, ponto ID. Então, colocado isso daqui, o nosso botão ver detalhes, ele já começa a funcionar. É porque agora ele não está mostrando nada mesmo, mas o nosso botão ver detalhes, ele já começa a funcionar. Ele já trouxe o nosso users aqui para cima. Então, vou voltar para cá. Beleza. Então, aqui, pessoal, ó, já está tudo certo. Nosso botão ver detalhes, se eu vier aqui para o 13, ele veio aqui para o 13 também. Se eu vier aqui para o 8, ele vem para o 8 também. Então, nesse momento aqui, os nossos componentes, a nossa listagem de usuários, ela já está 100% funcional do jeito que a gente precisa que ela esteja. Então, a gente tem a nossa listagem de usuários aqui, ela já está funcional. A gente vai fazer o seguinte, essa parte da listagem dos usuários, a gente vai encerrar por aqui. No próximo vídeo agora, a gente vai fazer a configuração do nosso componente de detalhes do usuário. Então, quando a gente clicar aqui em ver detalhes, essa tela que vai abrir aqui vai ter um detalhamento dos nossos usuários. Vou clicar aqui para voltar. Esse vai ser o próximo passo que a gente vai executar e aí a gente vai tratar isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever, quem ainda não se inscreveu. Deixa um comentário aí se vocês gostaram. Deixa um like para poder ajudar aí a gente saber que vocês estão gostando e tal, e continuar insistindo aqui nesse conteúdo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.